Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que alegria estarmos novamente com você, com a sua família, no seu receptor desta emissora. O programa Louvor e Mensagem é um programa patrocinado pela nossa igreja, a Igreja Missionária Evangélica Maranata. Esse é um nome muito bonito e muito comum a várias igrejas, porque é uma palavra bíblica. A nossa igreja se chama Igreja Missionária Evangélica Maranata. Existem outras com o mesmo nome, também são evangélicas. A nossa é a Igreja Missionária Evangélica Maranata. Estamos aqui todos os sábados nesse horário para que você, de alguma forma, possa ser abençoado, despertado para uma nova vida, um novo propósito, com uma fé renovada, que as coisas espirituais passem a ser importantes para você e você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Está começando, então, este programa, o programa Louvor e Mensagem, que tem sempre uma entrevista e logo em seguida uma pequena palavra que eu espero possa abençoar a sua vida. Convide alguém para ligar a televisão, porque eu tenho certeza que essa pessoa será abençoada. Que tal? Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu vou entrevistar o Eduardo Arnaud. Ele é um agrônomo, mas ele também foi um escritor, um compilador de um livro muito interessante. E ele vai falar dessa experiência que o levou a ocupar um tempo que a princípio parecia um tempo perdido em uma atividade tão abençoadora. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Claudete. Me diz uma coisa, Eduardo, a nossa pergunta clássica do programa. Como foi o seu encontro com Jesus? Meu encontro com Jesus foi através da palavra de Deus. Eu sempre tive muita ânsia em ler a Bíblia, muita mesmo, em estudar a palavra. É uma verdadeira fome de Deus, né? Como se diz, um vício. Sei. Desde a tua juventude você tinha interesse. Desde a juventude. Tanto que minha Bíblia principal ela é toda marcada de ponta a ponta, com canetas coloridas. Então quem abre minha Bíblia pensa que está abrindo um livrinho de história. É toda marcada. Quer dizer, você mesmo sem ter assim uma carreira religiosa, ser um pastor, alguém voltado para a atividade religiosa, você sendo um agrônomo, a tua formação, você tinha desde a tua mocidade fome por Deus, né? Tinha. Porque quando a pessoa tem fome pela palavra de Deus, é porque quer conhecer mais a Deus. Com certeza. E você me disse que o que te impactou foi na igreja evangélica, foi essa honra, essa importância que se dá ao estudo da palavra. Sim. Na igreja evangélica, a pregação da palavra, a explicação, a estudo, a escola dominical, fora o seminário, né? Que muitas igrejas já têm o seu próprio seminário teológico. Então, embora você não fosse evangélico, o que te encantou, o que te atraiu na igreja evangélica foi essa importância, a ministração da palavra. Eu tenho verdadeira coqueluche pela palavra de Deus. Eu adoro, cada vez que... Eu agora estou com a vista problemática, mas quando pego a Bíblia, eu fico estudando de 1 até 3, 4 horas seguidas. Bom, o bom disso, você falou que você está com problema de vista, temos versões da Bíblia com letra gigante, não é verdade? Tem. Diga-se de passagem. Mas eu estou me preparando para voltar a ler novamente. Inclusive, temos a Bíblia também gravada em CD. Sim. Quer dizer, tem várias opções. Só não lê a Bíblia, só não escuta a Bíblia quem não quer.
Então, foi esse interesse que te levou para o seminário, porque a nossa igreja, até para o público que está nos assistindo, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, ela tem um seminário em que se estuda a palavra de Deus, assim, num nível de maior excelência, ensina-se a pregar, a análise de textos. Foi isso, esse interesse que te levou ao seminário? Não tem dúvida. O seminário sempre exerceu uma atração imensa por mim. Eu comecei a fazer ele na Assembleia de Deus, mas parei também por motivo de doença. Fiz só o primeiro ano, Sei. No segundo parei. Depois, quando eu soube que aqui na Maranata tinha seminário, aí eu comecei novamente a fazer o seminário aqui. E uma ânsia tremenda pelo seminário, muita vontade mesmo de aprender, de estudar. E já terminou, foram 4 anos? Foram 4 anos. E o que te abençoou durante esses 4 anos, fora o que você aprendeu a mais? Das amizades, né? Eu tive muitas amizades aqui no seminário. Nós, no 4º ano, formamos um grupo que pretendemos nos encontrar todos os anos. Reunir, fazer uma festinha de congratulação, de reencontro, né? Então a comunhão também... Sonhos apareceram, né? Sonhos apareceram. Inclusive o sonho de escrever esse livro aqui. Sonhos, você começa a estudar, começa a estudar, você sonha outra vez, né? Sonha, começa Como a sonhar. É estimulante. É muito estimulante. Você sabe, Eduardo, enquanto eu estou falando com você, eu estou lembrando de um caso, de uma ocasião, uma professora veio aqui até a igreja e me disse que ela trabalhou intensamente toda a sua vida, depois ela se aposentou do magistério e nesse período que ela se aposentou, o marido dela também faleceu. O filho já tinha casado e então, de repente, ela se vê sozinha em casa, aposentada. O que aconteceu? Ela entrou em depressão. Eu aconselhei para ela, eu falei, por que você, que sempre foi uma mulher acostumada a estudar, por que você não vem participar do nosso seminário? E ela estava numa depressão realmente profunda. Ela veio para o seminário, o estudo voltou a fazer parte da vida dela. Ela conheceu novas pessoas, novas amizades. Ela passou a ter uma rotina. As noites dela foram outra vez povoadas com amigos, com momentos de conversa. Em suma, além de terminar o seminário, ela ficou curada da depressão. Então, estudar é bom em todos os sentidos, sim, não é verdade? Não tem dúvida. Eu também passei a ser evangelista. Eu agora me considero um evangelista, porque Deus honrou. Eu pedi uma colega minha lá da igreja Antioquia, você tem alguns folhetos aí sobrando? Eles fizeram uma arrumação lá na igreja, encontraram um folheto à beça lá, aí ela me deu uns 200 folhetos. É até importante a gente esclarecer o nosso público. Os folhetos são pequenas porções da Bíblia, um textozinho bíblico, em que muitas vezes você está numa condução, num ônibus, ou foi ao supermercado, você oferece à pessoa aquele folhetinho e aquela palavra muitas vezes vem justamente de encontro a uma necessidade que você está passando, né? Agora, Eduardo, teve um momento em que você teve um AVC, um derrame. Final de 2010, dezembro. E o que eu acho mais interessante no teu testemunho é que, para muitas pessoas, o AVC coloca um ponto final nas atividades. E exatamente no momento que logo depois que você teve esse AVC, você partiu para um projeto, para um sonho. Que projeto foi esse? Foi o projeto de organizar esse livro de salmos. Deixa eu mostrar um pouquinho para o nosso público. Mostrar aqui, dar um close. Então, enquanto eu estou mostrando aqui, me fala um pouco qual é o conteúdo desse livro, bem grosso, aliás. 1.338 páginas.
Ele é uma compilação de comentários de 10 autores sobre o livro de Salmos. Sobre o livro de Salmos. Eu resolvi fazer esse estudo porque eu vi que no Brasil não tinha algo igual a esse. Tem livros separados, né? Certo. Você pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tudo, mas um livro igual a esse não tem. Que juntasse vários comentaristas. Exato. E tem também uma introdução de 100 páginas, que livro nenhum tem aí sobre o livro de Salmos. E essa introdução, quem fez? Essa introdução fui eu também que fiz. E esse sonho de escrever um livro sobre Salmos começou no seminário aqui na Maranata, no seminário teológico. Foi na aula do professor Luciano Fiorani, que ele falou para cada um falar sobre um livro da Bíblia. A gente tinha que fazer um sermão. Preparar uma pregação. Eu sou uma beleza para fazer sermão. Se ele fosse dar nota, seria nota 0 no sermão, né? Falei, professor, eu não sei falar direito, eu me engasgo e tal, mas eu fiz por escrito o sermão. Para escrever, até que eu sou bom. Aí ele falou, escolhe um salmo, rapaz, que o salmo é mais suave, mais tranquilo. Aí, na minha Bíblia, que os salmos são todos marcados. Qual o salmo que você escolheu? Eu escolhi o Salmo 113. Deus levanta do monturo necessitado e o faz sentar com os príncipes do seu povo. Que lindo. E aí você, quando começou esse estudo do Salmo 113, a partir daí você se interessou por estudar os outros salmos? Eu fiz um estudo muito bom. Aí eu falei, quando terminei, professor, o senhor me desculpe, mas foi o que eu consegui fazer. Ele falou, não, nada disso. Ele foi lendo e foi se interessando, né? Leu toda a obra que eu escrevi. Aí me deu nota 6, falou, não, você já passou. E Eduardo, esse livro seria só para pastores? Ou seria um livro também interessante para o leigo? Justamente, mas tem que seguir o que está aqui no título do livro. Livro de Salmos, um estudo para quem gosta de orar e meditar na palavra de Deus. Se a pessoa não gosta de orar, não gosta de ficar quieta num canto, meditando sobre o que ela leu, eu recomendo até nem comprar o livro, porque vai ser um peso morto lá na estante. Sim. Ainda mais que ele é bem grandinho, né? Ele não anima muito. Mas, na realidade, os salmos são orações. São. Não é? E lindas, cada um mais bonito que o outro. É verdade. Então, não é um livro para você simplesmente ler, é um livro de inspiração. Não é verdade? Um livro de inspiração de... Agora, o que eu acho formidável é que você utilizou esse teu tempo de recuperação, de precisar ficar de repouso devido à tua enfermidade, e você tornou esse tempo produtivo. Eu acho isso aqui, assim, fantástico, porque é exatamente um tempo em que a pessoa diz, meus projetos acabaram. Você fez esse tempo que você estava, vamos dizer, tendo que ficar meio que parado, convalescendo, você transformou numa obra formidável, como esse livro de compilação de comentários. Agora, Eduardo, quem estiver interessado em adquirir esse livro, porque você me disse que não fez esse livro com um objetivo comercial. Não ganhei um tostão. Pelo contrário, só para fazer ele gastei quase 15 mil reais. Então a venda é simplesmente para repor a tua despesa. Não estou repondo nada. Vendo ele, a pessoa paga só o que a gráfica cobra para imprimir e encapar. Então, eu não ganhei um tostão, não ganhei nada nesse livro. Não ganhou nada financeiramente, mas eu tenho certeza que enquanto você fez isso aí, você foi tremendamente abençoado. Espero que tenha sido. E então eu queria deixar com você, telespectador, o telefone do Eduardo. Se você estiver interessado em adquirir, você vai ligar para o telefone dele, que é 21, Rio de Janeiro, 2572-0671. Repetindo, está aparecendo aí na telinha também.
21-2572-0671. Você vai falar com o Eduardo ou com a Fátima, a esposa dele, e eles então encomendam na editora esse livro para que você possa adquirir. Nós passamos ele para falar com a gráfica. Diretamente nós damos o telefone da gráfica, aí ele encomenda a gráfica. Diretamente. Aí a gráfica manda um boleto via e-mail, pelo computador. Ele vai no banco, paga o boleto, aí o banco avisa a gráfica imprime e manda para ele o livro em casa. Ele recebe o livro em casa. Eduardo, muito obrigado, que Deus te abençoe, que você se anime a criar outras publicações, outros estudos, outras compilações da Palavra de Deus. Eu estou, como eu sou evangelista, porque Deus já confirmou isso, eu estou corrigindo 32 folhetos para mandar imprimir. Eu mandei fazer uma caixa de madeira com divisões, cada divisão cabe uns 400 salmos, 500 salmos. Dá para uns 6, 7 mil salmos nessa caixa. É uma caixa arquivo, com alça, como se fosse uma maleta, mas de madeira. Sim. Põe em cima da mesa, abre, ali você escolhe o folheto que você quer distribuir, ou os folhetos, né? Porque são 32 diferentes. Que formidável essa visão evangelística que você tem. É a maleta do evangelista caprichoso. Isso. Muito obrigada, Eduardo. Deus te abençoe e abençoe teus novos planos, teus novos sonhos literários. Muito obrigado. Deus te abençoe também. Obrigada. Rica e abundantemente. E você, amigo telespectador, você também está vendo agora um telefone aqui de um grupo que pode atender sua ligação agora. Se você tem um pedido, você quer alguma informação, ligue para nós, esse grupo vai te atender com muito carinho. Mas fique ligado porque o programa ainda tem uma mensagem sobre este Jesus que motiva, que dá sonhos, que faz você ter vontade de caminhar e de planejar bem a sua vida. Fique ligado. Meus amigos, eu estou retornando de uma viagem à Tailândia. Eu e meu filho estivemos num congresso de missões em Bangkok que teve 27 países representados nesse encontro. Países onde o evangelho tem dificuldade de ser anunciado. Países onde há perseguição à igreja cristã. Eu estou me referindo ao Camboja, ao Laos, ao Vietnã, ao Mianmar, as Ilhas Maldivas, ao Paquistão, à Índia, à China. Nesses lugares, a igreja... Existe uma igreja oficial em alguns lugares, mas essa igreja precisa sempre curvar a cabeça para o poder governante. As igrejas realmente interessadas em obedecer ao Espírito Santo, elas são subterrâneas, elas são secretas. As pessoas se reúnem e ninguém fica sabendo que eles estão reunidos ali. Eles não podem cantar alto. Os pastores não têm, em muitos lugares, acesso a uma Bíblia. Eles têm, talvez, um livro da Bíblia, uma página da Bíblia. É a única coisa que eles têm. E nós estivemos em contato com esses homens, com essas igrejas, com a perseguição nesses países. De todos os países, o mais fechado é a Coreia do Norte, onde nós não temos liberdade. A pessoa não pode se converter ao cristianismo. A pessoa não pode pregar o evangelho. Ele é preso se for constatado que ele estava falando de Jesus. As Bíblias não são permitidas, não são toleradas nesses países. Tem que haver uma espécie de contrabando de Bíblias para as pessoas terem acesso à Bíblia. Eu queria ler uma passagem que se encontra em Provérbios para você, meu amigo, minha amiga, seja você evangélico ou não, se você é cristão, se você ama a Jesus Cristo, se você entende que as pessoas que amam a Jesus fazem parte de uma comunidade, são irmãos de um só rebanho, de um só pastor, que é o Senhor Jesus, isso deve certamente impactar você. Eu quero ler esse versículo da Bíblia, que está em Provérbios, capítulo 30, 8 e 9.
Olha o que diz a palavra de Deus. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca pelo direito daqueles que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faze justiça aos pobres e aos necessitados. Existe um número enorme de pessoas hoje vivendo debaixo desse tipo de necessidade. Eles não têm direito de louvar a Deus. Eles não têm direito de glorificar junto com os seus irmãos ao Senhor Jesus. Eles não têm acesso à palavra de Deus. Eles não podem cantar abertamente, proclamar abertamente a sua fé. São países onde as pessoas vivem escondidas, os pastores são presos e levados para campos forçados de trabalho. Eu conheci um senhor nesse congresso que passou 35 anos preso porque pregava e pregou o evangelho. Ele agora, já um senhor com 86 anos, no nosso congresso, eu me senti tão emocionado, sentado ao lado dele, pedi para que ele orasse por mim. Ele orou em chinês. Eu não entendi nada, mas o Espírito Santo entende. Ele sabe da minha necessidade e da sua. Ele conhece as nossas limitações. E eu quero dizer para você que me escuta que existem dois tipos de pessoas envolvidas com a fé, com a religião. Umas querem Deus para que Deus resolva os seus problemas, transforme as suas necessidades em bênçãos e vivem sempre pedindo, como crianças que sempre precisam de que o pai dê alguma coisa para elas. É um número enorme de pessoas carentes que precisam dos favores de Deus. Isso não é pecado, não é errado você pedir a Deus que te abençoe. Eu mesmo, quantas vezes, tenho suplicado ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida, que derrame sobre mim o seu braço de misericórdia e de poder. Mas existe um outro tipo de pessoas nesse meio. São aqueles que já foram abençoados. Eles já tiveram um toque de Deus, do Espírito Santo, e eles querem abençoar outros. Eles querem ser abençoadores, querem investir tempo, carinho, recursos, para que outras pessoas sejam abençoadas. É gente de serviço, diáconos, que se oferecem para o serviço de Deus, ou na igreja, ou mesmo fora da igreja. Eu digo aos meus amigos que convivem comigo que há momentos em que nós não podemos ficar totalmente felizes, com o rosto sorridente. Há momentos que o sorriso é totalmente impróprio. Não se pode ficar rindo, sabendo do drama agora de centenas de famílias na região serrana da nossa cidade que estão sem casa, famílias que vão enterrar os seus mortos amanhã ou depois, gente que ainda não foi descoberta, que ainda está soterrada na lama, e famílias que estão esperando os seus queridos, tanta gente aflita. O bairro de Xerém, pela segunda vez, é acometido de uma torrente de lama e de água. Então são coisas, são tragédias que acontecem na nossa comunidade. Mas não só aqui, no Camboja, no Laos, no Vietnã, existe gente sofrendo, gente precisando de um milagre, igrejas que se reúnem debaixo de perseguição. Há coisa de 2 semanas, o Paquistão queimou as casas dos cristãos num bairro de cristãos lá no Paquistão. Então você precisa entender que há momentos em que a gente precisa orar pedindo que Deus nos abençoe. Mas há momentos que nós temos que ler essa palavra que eu acabei de ler para você. Abre a tua boca pelo direito daqueles que se acham desamparados. Abre os teus olhos para ver a necessidade dos outros. As bênçãos não podem ser dirigidas só para nós, só para que eu me torne uma bênção, que eu tenha um bom emprego, que eu ganhe bem, que os meus filhos estudem em bons colégios, que eu não fique doente, que na minha vida tudo corra bem. Isso tudo é bonito. Isso tudo é bíblico, e tudo isso o Senhor Jesus nos ensina a fazer, mas Ele também nos ensina a nos importarmos com os outros, a abrirmos o nosso coração para as necessidades dos outros, para a igreja que sofre, a igreja que está sendo perseguida nesse momento no Laos, no Camboja, no Vietnã, no Mianmar, nas Ilhas Maldivas, nas Filipinas, na China, na Índia, todos esses lugares, milhões e milhões de pessoas que
poderiam ouvir a palavra de Deus, mas aqueles que estão lá estão impedidos pelo governo, por uma série de fatores que não cabe agora entrar aqui nessa minúcia, mas eu quero te dizer, nesse pouco tempo que nos resta nesse programa, eu gostaria de que você tivesse a sua atenção despertada para uma necessidade de perseverar em oração, de interceder, de orar pelos outros. A Bíblia diz que o livro de Jó, um homem extraordinário, um homem rico, que o Senhor permitiu que a mão forte do destino pesasse sobre Jó, e ele perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu patrimônio. Mas diz a palavra de Deus no livro de Jó que enquanto Jó orava pelos seus amigos, veja bem, ele orava pelos outros, e a Bíblia diz, Deus restaurou a sorte de Jó e devolveu a ele saúde, patrimônio, filhos, tudo que ele tinha de maneira multiplicada. Então eu quero sugerir a você não gostaria de alguma forma exercer o seu ministério orando pelos outros, se importando pelos outros? Há tanto a fazer. Na nossa igreja propriamente, nós temos tantos ministérios, há tanta necessidade de gente para ajudar, para evangelizar, para visitar, para espalhar carinho, espalhar ternura, espalhar amor. O Evangelho é a mensagem da ternura de Deus, do amor de Deus, da compaixão de Deus, é a mensagem da alegria que será para todo o povo, porque o Senhor Jesus, quando vem, Ele muda o coração, Ele tira a gente do vício, Ele restaura a nossa vida, Ele perdoa o nosso pecado. Você precisa conhecer Jesus, você precisa amar a obra de Jesus, o que Jesus mandou a gente fazer, e você precisa passar a ser um intercessor, um abençoador por outras pessoas. Não olhe só para você, veja as necessidades de quem está perto de você. A verdadeira igreja cristã é aquela que socorre, é aquela que ajuda, é aquela que estende a mão de misericórdia. Eu gostaria de convidar você para fazer parte desse time. Que tal? Chegue-se a nós. Venha nos visitar, esteja conosco amanhã de manhã. Esses endereços que estão aparecendo aí na telinha toda hora são nossos endereços. Venha estar conosco. Deus vai abençoar você, vai fazer de você um homem que, além de ser abençoado, passa a ser abençoador de outros, para que outros também possam ter a experiência bonita de um encontro com Jesus. Eu queria orar com você. Oração é algo que vem do coração nosso para o coração do nosso Pai. É uma coisa assim, que não está escrita, que não precisa ser uma reza decorada, falada várias vezes, a mesma coisa, repetida. Não, isso é uma reza. A oração é espontânea, ela é uma conversa com o nosso Pai. Vamos conversar com Ele? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta pessoa que está agora sintonizada nesse programa. De alguma forma ela ligou a televisão e ela ouviu o que eu disse, mas mais do que me ouvir na televisão, eu gostaria que ela ouvisse o Espírito Santo, que ela ouvisse a Tua palavra, meu Deus, a Tua intervenção no seu coração. Muda esse homem, muda essa mulher, tira esse rapaz desse caminho difícil, perigoso, de droga, de prostituição, tira essa pessoa daí, faz com que ele seja uma nova criatura, dá a ele, meu Deus, uma condição de olhar para cima, de estender a mão para que Tu possas inundar a sua vida de perdão e de chance de vida nova, de vida transformada. Abençoa esse homem, esta mulher, esse meu irmão, esse pastor que está me ouvindo agora. Enche o seu coração com o Espírito Santo, dá a ele a unção de Deus para que ele possa pregar o Evangelho com amor e carinho e poder. Nós oramos em nome de Jesus. Deus o abençoe, até o próximo programa. Eu sou o pastor Paulo César Brito e eu espero que você tome uma atitude. Ligue para nós, o telefone está aparecendo aí e Deus vai abençoar muito a sua vida. Até o próximo programa.